muito bem, alunos do 5º ano, sejam bem-vindos para uma aula de revisão de matemática, hoje com o conteúdo de frações. O que a gente vai ver em frações? A gente vai ver as partes do todo, vamos ver também frações equivalentes, simplificação de frações e comparação de frações, tá certo? De uma maneira resumida, nós vamos primeiramente entender que a fração se trata das partes de um todo. Então, a gente tem aqui uma pizza bem legal, bonitinha, que a gente preparou para vocês. Uma pizza de calabresa, né? Bem legal. A gente está vendo que ali a gente tem uma pizza inteira, mas ela está dividida em partes iguais. Então, a fração se trata disso. A fração nada mais é do que partes. Fração significa parte, a parte igual de um todo. Então, se a gente tem um inteiro, uma pizza inteira, por exemplo, e ela está toda fatiada em partes iguais, a gente pode dizer que a gente tem uma fração. Para a gente escrever uma fração, nós vamos utilizar dois números. Um número vai ficar em cima, outro número vai ficar embaixo. O número que fica em cima, a gente dá o nome de numerador. E o número que fica embaixo, a gente dá o nome de denominador. Para você gravar e lembrar bem disso, lembre-se, denominador fica debaixo do numerador, tá bom? Aqui a gente vai tirar um pedaço dessa pizza, ó. Pizza, ma que bello, pizza. Retirei um pedaço da minha pizza, certo? Agora eu quero que você me diga uma coisa. Este pedaço aqui, como é que ele pode ser representado aqui na fração? Este pedacinho aqui, somente este. Eu tenho aqui 8 pedaços ao todo. Então, eu vou entender que a quantidade de pedaços que eu tenho repartindo o meu todo é o meu denominador. Sempre. As partes que estão dividindo o meu todo compreendem no número do denominador. Não é esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui não. As partes que foram cortadas ao todo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, as partes que foram cortadas vai para o denominador. Ok. Tá vendo ali? Dá pra ver? Dá? Não dá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se esse canetão aqui é mais grosso. Ok. Ih, tá caindo. Segura, bichinho. Então, agora a gente tem ali 8 pedaços da pizza. Agora, esse pedaço aqui. Quantos pedaços eu tenho na minha mão? Só um. Então, esse pedaço é o numerador. Certo? Então, eu peguei um pedaço de um total de 8, entendeu? Um pedaço de 8. Então, eu peguei 1/8, entendeu? É assim que a gente vai ler. A gente sempre lê o número que fica em cima, normal, como ele é. E embaixo, a gente dá outra nomenclatura. Até o número 10, a gente lê normal. 2, a gente vai ler 1/2, tá bom? 1/2. 2 é meio, porque é metade. Se eu pegasse essa pizza e dividisse em 2 pedaços, metade para você e metade para mim. Uma metade? Não, 1/2, tá? O 3, terço. O 4, quarto. O 5, quinto. O 6, sexto. O 7, sétimo. O 8, oitavo. O 9, nono. E o 10, décimo. Tá bom? A partir do 11, você lê o número normalmente, só que você acrescenta a palavra avos. Então, seria 11 avos, 12 avos, 25 avos, 49 avos, tá bom? Lembrando que no 10 é décimo, no 100 é centésimo, no 1000 é milésimo, ok? Belezinha, belezinha, belezinha. Até aqui a gente compreendeu as partes do todo, mas agora a gente vai falar sobre frações equivalentes. É sim. Olha isso aqui que eu preparei para vocês, ó. Eu tenho aqui duas frações, ó. Observe aqui. A gente vai tentar compreender como é que a gente lê cada uma delas. Deixa eu colocar aqui o vermelho pro lado vermelho para você compreender, bem pertinho. Ó, tá vendo aqui o meu desenho? Ó, eu tenho aqui um primeiro desenho, onde eu vejo 2 pedaços, certo? Um pedacinho tá pintado de vermelho e o outro de amarelo. Aqui eu tenho 4 pedaços, ó, 1, 2, 3, 4. 2 pintados de vermelho e 2 pintados de amarelo. Tá vendo aí? São frações que a gente vai representar de modo diferente, mas observe que elas têm algo em comum. Olha aqui. Aqui quantos pedaços eu tenho? Eu tenho 2 pedaços. Então, as partes do meu todo representam o meu denominador. Então, este aqui,
né? Eu tenho o todo que fica embaixo. Quantas partes eu tenho pintada de vermelho? Apenas uma. Então, essa vai ser o meu numerador. Então, esta fração aqui, a gente lê 1/2, ok? Porque ela foi dividida em 2 pedaços. Agora, vamos ver essa daqui de baixo. Essa daqui de baixo, ela está dividida em 4 pedaços. Então, 4 é o meu número que vai ficar embaixo, porque são as partes do todo. Então, é o meu denominador. E as 2 partes que estão pintadas de vermelho compreendem o meu numerador. Então, eu tenho aqui 2/4. Perceba que a gente tem aqui a fração 1/2. Eu vou colocar aqui, ó. 1/2. E a fração 2/4. Perceba que a gente escreve de maneira diferente as 2 frações? Uma diferente da outra. 1/2 e 2/4 estão com números diferentes. Mas perceba o tamanho em que elas ocupam do todo. Tá vendo, ó? A gente tem aqui uma fração equivalente à outra. Por quê? 1/2 é a mesma quantidade que 2/4. Então, a gente pode dizer que 1/2 é igual a 2/4, porque são equivalentes, ou seja, uma equivale à outra. Quando eu falo equivale, eu estou falando de valor. Quanto que cada uma vale? Elas são equivalentes, ó, presta atenção na palavra. Equilíbrio. O que é uma coisa equilibrada? Que fica ali, ó, com o mesmo tamanho ou o mesmo peso. Equivalente. O que é valente? De valor. Então, o valor é igual, entendeu? Agora, o que é equivalente? Pois é, uma fração equivale a outra quando elas ocupam o mesmo valor das partes de um todo. Ainda que elas tenham valores diferentes na representação da fração, mas quando você coloca em imagem, você consegue perceber que o valor é equivalente. Olha aqui que legal, ó. Se eu colocar assim para você ver, ó, elas têm o mesmo tamanho. Olha aqui, ó, o mesmo valor. Elas representam a mesma quantidade. Eu vou colocar bem pertinho aqui para você ver. Tá vendo? Isso aí. Agora, se eu fosse trabalhar com a simplificação dessas frações, como é que a gente simplifica? Sempre que você for fazer simplificação, você utiliza a divisão. Quer ver? Olha essa imagem que a gente até já trabalhou em sala de aula. Perceba comigo. Aqui eu tenho 8/16. Aqui no meio eu tenho 4/8. E aqui na ponta eu tenho 1/2. Perceberam esses desenhos? Ó, observe a parte que está pintada embaixo. A gente já sabe que são frações equivalentes, porque independentemente de quantas partes elas estão divididas, elas compreendem a mesma quantidade de um todo. Então, vamos registrar aqui esses valores. Ó, eu tenho o valor 8/16. Tenho o valor 4... É 4 o quê? 8. E tem um valor 1/2. O que aconteceu aqui? A gente simplificou fazendo divisões. Não é difícil. Se você pensar que a fração ela compreende 2 números, você só vai ter que fazer 2 divisões ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que dividir o meu numerador e o meu denominador, mas sempre pelo mesmo número, os 2. Então, como eu sei que 8 e 16 são números pares, provavelmente eu vou utilizar o quê? O critério de divisibilidade por 2. Então, 8 eu dividi por 2, deu 4. 16 eu dividi por 2, deu 8. 4 eu dividi por 2, deu 1. 8 eu dividi por 2, deu 2. Então, toda vez que a gente for fazer a simplificação de frações, eu vou utilizar o critério de divisão para simplificar. Agora, se eu tiver que achar frações equivalentes, eu inverto esse critério. Para eu achar uma fração equivalente, eu multiplico. Então, eu tenho aqui, ó, 1/2. Se eu quisesse achar uma fração equivalente, eu multiplicava por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. E assim por diante. Então, a gente pode inverter os valores, né? Inverter aquilo que a gente precisa para fazer a comparação ou a simplificação ou a equivalência de frações. Falando de comparação, a gente vai utilizar agora esse critério aqui, ó. Este aqui. Eu tenho aqui 2 imagens de frações diferentes para vocês. Ó,
essa aqui nós vamos representar da seguinte forma. Eu tenho uma parte pintada de um todo de 3 pedaços. O meu todo vai ser representado no meu denominador, que fica embaixo. E a parte pintada compreende o meu numerador. Eita, essa caneta nunca tá muito boa, né? Muito fininha. Aqui, agora sim. 1/3. E a parte de baixo, aqui na minha fração, eu tenho 2 pedaços que compreendem o meu todo. E tenho uma fração pintada, que é a que eu vou considerar. Então, eu tenho 1/3, que é essa daqui, e tenho 1/2, que é essa daqui. Como é que eu vou saber qual que é a fração maior e qual que é a fração menor? Eu vou fazer a comparação. Todas as vezes que vocês tiverem numeradores que são o número 1, você vai olhar para o denominador. O menor denominador vai ser a maior fração. Por quê? Tá vendo aqui, ó? Vamos colocar bem pertinho para vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Aqui eu só tenho 2 pedaços, é o meu menor denominador. E aqui eu tenho 3 pedaços. Quem é o que está em maior parte pintado? É 1/2, não é isso? Então, a gente vai responder assim, ó. 1/3 e 1/2. Qual dos dois é maior ou menor? 1/3 não é maior, porque, ó, a parte é menor, foi dividido em mais partes, então fica um pedaço pequenininho. Então, o 1/2 é maior, você vai utilizar o sinal de maior ou de menor, e a gente sempre faz assim. Como é que eu vou saber qual que o sinal representa aí o maior ou menor? É simples. Você pega a parte que o sinalzinho fica aberto e vira sempre para a fração maior. Então, como é que a gente lê essa compreensão aqui, ó? Como é que a gente consegue compreender isso? Ó, 1/3 é menor do que 1/2. Certo? É assim que a gente vai compreender essa fração aqui. Sempre vai ser assim. Tia, mas e quando os denominadores forem iguais? Por exemplo, quando eu tiver denominadores iguais, eu posso fazer assim, ó. 1/6 e 2/6. O que eu faço quando os denominadores são iguais? Quando denominadores forem iguais, é só você olhar o numerador. O numerador maior vai ser a fração maior, o numerador menor vai ser a fração menor. Então, como o 2 é maior do que o 1, então eu vou colocar sempre o meu sinalzinho aberto para o lado da fração maior. Então, eu leio assim, ó. 1/6 é menor do que 2/6, certo? É bem simples para a gente poder compreender aqui, tá bom? Beijão para vocês, espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de revisão. Vamos para nossas atividades em sala agora, tá bom?